Nós vimos no noticiário de ontem e de hoje que a Prefeitura Municipal de Guarapari vai retornar com o famigerado rotativo. E hoje a matéria, inclusive, conta que serão cobrados R$ 2 por hora. No mandato passado, nós tratamos, através da CPI dos guinchos, de apurar denúncias em vários rotativos que foram feitos pelas algumas prefeituras do Estado. Eu quero aqui deixar claro que nós não conseguimos alcançar qual o interesse que um administrador público municipal, qual é a visão que ele tem para poder implantar um serviço desse na cidade. Porque por mais que se possa dizer que tem falta de vagas, que as pessoas do próprio comércio estacionam o carro na porta do comércio e aí não tem vaga para o freguês, e que precisa de dominar o espaço público, todos esses argumentos nós também concordamos. Agora, se precisa realmente ter vagas reservadas num processo de rotativo, por que que o município não explora isso? Por que que tem que terceirizar? É porque a terceirização, e aqui eu faço um desafio, não tem uma terceirização de rotativo que não é roubo. Todas são feitas no processo de maracutaia. Todos têm alguém levando vantagem para poder implantar esse serviço. Porque se o serviço é necessário, é obrigação do município, então, fazer por administração própria. Se vai ser cobrado e se tem alguém interessado em participar de uma licitação e prestar o serviço, é porque esse serviço dá lucro. Se ele tem resposta financeira, por que o município não explora e com isso viabiliza uma fonte de receita para pagar salário aos servidores e para fazer melhorias no trânsito? Por que esse desejo de terceirizar? E nós sabemos que essas terceirizações, elas são mafiosas. E não existe nenhum serviço terceirizado honesto. Não existe. Nessa questão de trânsito, não existe. Porque nós checamos isso. A Justiça Capixaba chegou a dar sentença condenando e afastando da função coronel de PM, major e outros policiais. Porque nós conseguimos comprovar que houve conluio entre a autoridade e entre o sistema de punição. Nós vimos ontem também no jornal A Tribuna uma matéria grande que nós vamos trazer esse assunto para dentro da CPI da sonegação já agora no mês de agosto, com relação à terceirização de lixo. É outro processo eivado de nulidades e de safadeza que as prefeituras fazem. E todos eles estão sob suspeita. E alguns já com pessoas presas em função do que se apurou, de que há superfaturamento de preço, de que há aplicação de vantagens em terceiros. Então nós temos que estar atento como órgão fiscalizador para apurar, porque o final disso tudo, quem paga
é a população. O Brasil é um país dos mais caros para você ter um veículo. Primeiro que você já compra um veículo no Brasil que 50% é imposto. Um carro que você compra no Brasil por 100 mil reais, nos Estados Unidos ele custa 50 mil. Então você paga 50% a mais de imposto. Para ter esse carro você tem que pagar licenciamento e IPVA anual. Tem que pagar seguro obrigatório. E para você conduzir esse veículo que você comprou como um bem material, você tem que ter carteira. E aí você tem que passar nas altas escolas, que também é serviço terceirizado. Aí você tem que passar naquela máfia do Detran para tirar uma carteira e pagar um monte de imposto. E uma carteira que tem validade curta, que você tem que renovar. Ainda não satisfeito com todos esse tipo de cobrança em cima do consumidor, eles arranjaram na barba do Congresso Nacional, que eu não sei como que o Congresso aprova tanta lei por Denatran. Aí você tem multa porque você usa cinto. Aí você tem multa porque você usa celular. E você não tem direito de defesa. Porque se o guarda não for com a sua cara, ele multa você como você está usando o celular. E qual é a prova que você tem de que você não estava usando o celular? Você vai recorrer para quem? Porque antigamente a lei exigia que para você multar alguém, você tinha que abordar a pessoa e ela assinar a multa. Se ela não quiser assinar, você tinha que arranjar 2 testemunhas para provar que ela não quis assinar. Hoje não, mudaram. E você só sabe que você foi multado depois que a multa chega. E aí chega a multa que você estava a 70 quilômetros. Você tem certeza que você não estava? Todas essas irregularidades para cima do consumidor de veículo. Ninguém aguenta mais possuir carro por causa desse tipo de tratamento que é dado. E tudo isso em favor de quê? De arrecadação. É dinheiro para o cofre, dinheiro para o cofre. E o que é revertido em favor da população? Você paga nos emplacamentos de carro, e quantos milhões de carros tem no Brasil? Você paga ali recurso que teria que ser utilizado para a melhoria das estradas. E como estão as estradas do Brasil? Quando elas são feitas com os estados se endividando, pegando empréstimo no Banco Mundial, para fazer a estrada para a população com imposto pagar. Porque o recurso que é pago nos carros e nos emplacamentos, eles nunca chegam no consumidor. Agora, por exemplo, levantamos uma questão em que esse contrato de radar federal, esse contrato de instalação de radar, custa, deputado Zé Esmeraldo, deputado Rafael Favato, R$1 bilhão. E eu inocentemente pensava que era uma concessão que essas empresas ganharam. Não. O DENIT fez uma licitação, a empresa ganhou por R$1 bilhão por ano o contrato, e o DENIT manda instalar o equipamento é instalado e toda a multa que aquele equipamento registra, ele vai para a conta do DENIT e a empresa que instala o radar recebe do contrato. É por isso que tem um radar atrás do outro, porque a empresa só recebe por radar instalado. Como ela tem um contrato de R$1 bilhão, é possível que alguém da empresa dá uma bolazinha para o administrador do contrato e ele aí vai autorizando. Instala radar. Como não tem lugar para instalar radar demais, instala um atrás do outro. E aí a população não consegue andar. E o radar no Brasil é tão interessante que eles não colocam e não liberam o motorista de passar com velocidade superior à da hora do trânsito pesado,
nem na madrugada. Então você vai caminhando na rodovia federal aqui na altura da serra e você passa ali a 40 quilômetros de madrugada para você ver o que pode acontecer com a sua vida ou com a sua tranquilidade. Então é um sistema montado para roubar radar, rotativo e pátio particular. Tudo isso é feito para roubar a população e toda vez que esse sistema tiver para sair, vai ter a minha voz contra. Se o Detran resolver colocar pátio terceirizado, eu vou bater aqui, porque não pode entregar pátio para a empresa particular, porque ela vai roubar, ela vai apreender veículos em excesso para poder faturar através da concessão de pátio. Rotativo é a mesma roubalheira. E nós, então, temos que aproveitar as oportunidades que temos para condenar esse tipo de serviço. Então, nota 0 para o prefeito de Guarapari, que está voltando com rotativo sem consultar a população e sem nem explicar para ninguém como vai ser feito esse tipo de sistema, que com certeza vai fracassar novamente.